Bom dia, meu irmão, minha irmã, bem-vindos ao nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, dia 3 de agosto, terça-feira da 18ª semana do Tempo Comum. E a primeira leitura da liturgia de hoje é do livro dos Números, capítulo 12, do versículo 1 ao 13. Aqui é algo um pouco, um texto, como é que eu vou te dizer? Não sei como eu posso ajudar vocês hoje através dessa leitura. É que Arão e Maria estavam murmurando, criticando a Moisés, como dizendo, olha, será que Deus só falou por meio de Moisés ou também não fala por meio de nós? E como de verdade, diz aqui a leitura do livro dos Números, que Moisés é um homem muito humilde, mais do que qualquer outro sobre a terra. Que elogio que dá a Escritura para Moisés. A gente fala da humildade de Maria. Você imagina Moisés, no Antigo Testamento, recebendo um elogio de tal calibre, de tal tamanho, da humildade. Ele sabe, Moisés, que é criticado, talvez não é aceito, mas é ele que tem que conduzir o povo. Deus escolheu a ele para conduzir. Pode ser, não sei, o melhor, Deus poderia ter escolhido outro, pode, mas escolheu a este homem. E na sua precariedade, é ele que deve conduzir o povo. Por isto, Deus chama Moisés, Arão e Maria na tenda da reunião para lhes falar. E Deus fala duramente a Maria e a Arão, não? Que ele diz assim, escutai minhas palavras, se houver entre vós um profeta do Senhor, eu me revelarei a ele em visões e falarei com ele em sonhos. O mesmo, porém, não acontece com meu servo Moisés, que é mais fiel em toda a minha casa, porque a ele eu falo face a face, e às claras, não por figuras, que ele vê o Senhor. Como, pois, vos atreveis a rebaixar o meu servo Moisés? Ou seja, aqui, que privilégio também de Moisés, ver Deus face a face, contemplar. Não é por um sonho, por uma visão, por uma revelação, não. Diretamente de Deus, face a face. E aí são duas coisas que eu queria destacar um pouquinho da leitura. Primeiro, cuidado com murmurar contra o outro, contra criticar, contra julgar o outro. O julgamento mata a nós antes de matar o outro. Mas, claro, como eu julgo, como eu condeno, fica difícil. Eu crio uma barreira, um muro de separação entre mim e o outro. E este é o que eu digo. O Senhor não quer isto. O que o Senhor quer é a comunhão. Quer que de verdade vivamos a comunhão. Mesmo a família de gente que foi resgatada, salva por Cristo, pela sua palavra, pela sua obra de salvação. E quando eu critico, murmuro, é terrível. Aqui, o castigo, vamos dizer assim, que sofre Maria com a lepra, que dirá a leitura, etc., no fundo, eu diria que é o que o homem de hoje, que não coloca a sua vida em Deus, na palavra, não sei, não? É a mesma coisa. O Senhor te envia profetas que Ele escolheu, padres, diáconos, novos bispos, ou seja, nós estamos no mês vocacional e o Senhor providencia trabalhadores para a sua messe. Quanto mais esse trabalhador vive em Deus, mais ele falará as coisas de Deus. E mais poderá saciar a fome do povo. Mais poderá ajudá-los. E por isto, que coisa! O Senhor nos promete que um dia, depois da ressurreição, todos nós veremos face a face a Deus. Este privilégio de hoje, de Moisés, é um privilégio que eu e você teremos um dia.
no céu, se nos convertermos e fizermos a vontade de Deus. Espero que o Senhor nos ajude a todos nós a nos converter cegamente ao Senhor. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 36. Então, depois de multiplicar o pão e tudo, Jesus despede a multidão, manda os discípulos irem na frente da barca enquanto ele vai ao monte rezar sozinho, a sós, sem ninguém. Por isso que ele mandou os discípulos na frente. Porém, quando é de madrugada, Jesus, caminhando sobre o mar, vai de encontro aos discípulos. E são 3 horas da madrugada, diz aqui o Evangelho. Então, a primeira coisa que já nos fala o Evangelho é que Jesus tinha muita intimidade com o Pai, a oração. Eu espero que a gente valorize muito a oração. Jesus tinha momentos de solidão com seu Pai, de oração, de intimidade, de comunhão com Ele. Eu espero que nós também tenhamos comunhão com o Senhor, com os meios que Ele nos dá, os grupos, as realidades, etc., a nossa paróquia, enfim, poder de verdade buscar de coração reto ao Senhor que quer nos alimentar também espiritualmente. Às vezes, é claro, o instrumento que Ele usa pode ser fraquinho, mas olha, buscar alimentar do Senhor. E depois, que é muito interessante, este fato de Jesus caminhar sobre as águas e o pessoal achar que é um fantasma, os discípulos, e gritarem na barca. Jesus quer dar aos discípulos quase que uma experiência pascal, porque Jesus está caminhando sobre a água, sobre o mar. A água que é a figura da morte, e Jesus caminha sobre a morte, sobre a água. São os discípulos que ainda não fizeram uma experiência pascal de ressurreição. Por isso estão tremendo de medo. E por isso, às vezes, acabam se dedicando muito à vida intelectual e esquecem que esta vida intelectual tem que estar a serviço também da comunidade, que ele ajuda. E por isso aqui os discípulos têm que fazer uma experiência, primeiro, que não é um fantasma, é ele que está caminhando sobre o mar. E segundo, se a gente de verdade tiver fé nele, ele quer de verdade nos ajudar a poder termos o nosso interior saciado de pão, mas também da fé. Porque os discípulos são convidados a viver a fé. Entrar no absurdo, entregar os 5 pães e 2 peixes, Jesus multiplicou. Que maravilha! Agora, eles têm que entrar e perceber que aquele que caminha com eles, na barca, na missão, que é Jesus, o que acontece? Ele é o Messias, o Filho de Deus. Ele é o Senhor. Ou seja, os discípulos aqui, como é que eu vou dizer, meu Deus do céu? Tem que fazer a experiência da pessoa de Jesus, que ele é aquele que controla o mar e o vento. Eles ainda não sabem com quem estão lidando, não sabem quem é aquele que caminha com ele na barca. É o Senhor que criou tudo. Ele é Deus. E eles precisam fazer essa experiência. Por isso Jesus caminha sobre as águas, para fortalecer-lhes na fé, para que eles tenham um desconfiômetro de quem é Jesus. E possam anunciar, proclamar as maravilhas que obtemos de Jesus. Eu espero que esse Evangelho de hoje também nos ajude a todos nós. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pelo teu amor, pela tua misericórdia, bendito és tu por essa palavra. Dá-nos sempre do pão que é teu Filho, o pão da palavra, que possamos de verdade também partilhar com outros que não têm ou não têm nada, mas que nós de verdade possamos nos alimentar da tua palavra, de tudo que sai da tua boca, nos converter de verdade, descansar na tua vontade, para sermos de verdade sinais do mundo, da obra de salvação que fazes no meio de nós. E te pedimos por teu Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã,
para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.